Bia, você me ouve? Onde você está nesse momento? Eu ouço, Aros, ouço sim. Nós estamos aqui sobrevoando a região, a cidade de Canoas, região de Matias Velho, ali na frente, que é o bairro mais afetado aqui da região de Canoas, que é uma região metropolitana de Porto Alegre, nas proximidades, né, da capital gaúcha. A gente passa agora aqui com o pessoal da Wi-Fi Voos em cima da Matias Velho. A gente consegue ver que o bairro está completamente alagado e as casas, ó, a gente só consegue ver o teto, só consegue ver o topo de muitas casas. A gente perde a água de vista. É bastante impressionante ver daqui. Por onde a gente olha, lado direito, lado esquerdo, a gente só vê água. Não dá para ver rua, não dá para ver. A gente vê os postes já pela metade. Realmente foi o bairro mais atingido aqui da região de Canoas, né? E Canoas foi também uma das cidades mais afetadas dessa região. É uma infinidade de água, é difícil de explicar o tamanho da quantidade de água que a gente vê aqui de cima. A gente decolou de Porto Alegre, né? E agora então a gente fez uma pausa aqui em Canoas. A gente está participando de um voo que entrega doações de medicamentos para o pessoal de Canoas, que precisa bastante. Como a gente pode ver, ó, Canoas está embaixo d'água, realmente só o teto, só o telhado fora. E então tem muita gente nos abrigos precisando de atendimento, de medicamento, e o próprio sistema de saúde de Canoas está sobrecarregado. Portanto, a gente acompanhou a entrega de donativos de medicamento, porque tem um pessoal, enfermeiros, paramédicos, que montaram estruturas aqui na parte que não está alagada de Canoas para atender essas pessoas. Então tem vacina ali, tem remédio para leptospirose, porque muita gente se arriscou nessa água. Tem locais, olha, que a gente mal vê o telhado da casa, que só dá para ver a pontinha do telhado. Tem um jet ski passando ali nesse momento, porque o que dá mesmo para fazer por aqui é passar de canoa, de barco, de bote ou mesmo de jet ski. Mas eu daqui de cima eu vejo poucos barcos, poucas embarcações nesse momento passando por Matias Velho. O pessoal que tinha para sair já saiu, já foi resgatado. E ali na frente, o pessoal aqui me conta que nós vamos mostrar o quê? Ali, aproximado de um local, então, que tem polícia retirando pessoas aqui dessa região de Canoas. Eu consigo ver daqui de cima, é como se fosse uma daquelas bases que a gente vem mostrando para vocês. São tendas, olha, com os botes, é um dos pontos de resgate, então, ainda acontecendo por aqui. Lembrando que já são cerca de 13 dias debaixo d'água, olha quantos botes aqui de cima, um dos pontos, então, de resgate. Neste momento, a maior parte das pessoas já saíram dos locais, tem muito resgate de animais acontecendo, né, como a gente vem acompanhando ao longo da programação, e muita gente que está em locais mais altos. Aqui no bairro de Matias Velho tem um número menor de prédios, a gente vê mais casas mesmo, mas quem ficou no alto, a gente vê até um supermercado alagado daqui, ó, tô vendo o estacionamento do supermercado completamente debaixo d'água. Quem ficou nessas casas em locais mais altos, muitas vezes se recusa a sair, tem receio, tem saques acontecendo, muitos relatos de criminosos, então o pessoal fica ilhado e às vezes recebe ajuda por barco também de donativos. Olha um outro barco de resgate passando ali, não sei se o Lúcio Reis consegue mostrar no cinegrafista, um barco na frente do que parece ser a polícia e atrás um barco de resgates. O bairro Matias Velho é realmente embaixo d'água, assim, para onde a gente olha, Aros, é só água, é bastante impressionante. Não, as imagens, elas são impressionantes e a gente consegue dimensionar com esse voo, né, o alcance, né, a extensão até onde a água conseguiu chegar. O supermercado é uma excelente referência porque é um prédio enorme e a gente vê completamente tomado por água. Então, imagino que tudo que está ali foi perdido. E aí entra nessa discussão que nós estávamos falando aqui sobre os prejuízos. Daí mais um barco agora ali, imagino que para fazer o resgate. Essa casa que a gente vê agora aí, só a pontinha do telhado. Ou seja, a construção inteira debaixo d'água. Não é só, imagino eu, a Defesa Civil, claro, tem a condição para isso, mas boa parte desses imóveis vai estar condenada, porque a água chegou num nível que ultrapassou ali
à altura do telhado desses imóveis. E aí alguns prédios, você vê que é uma região, né, Bia, que não tem praticamente prédios altos. Os imóveis aí, a sensação que eu tenho é de que são 3, no máximo 5 andares aí, as edificações mais altas que a gente conseguiu mostrar até agora nessa imagem com esse voo que você faz. Imagens ao vivo agora lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, né, Bia? Não, realmente são pouquíssimos prédios, assim, a gente dá para contar na mão, é um bairro muito baixo, são muitas casas completamente submersas, daqui a gente vê também quadras de futebol completamente submersas, a água está tão acima, olha um helicóptero ali da polícia, acredito, fazendo sobrevoo, pelo que eu consigo enxergar daqui, ainda procurando então pessoas para resgatar, né, e o que a gente fala bastante aqui é que a água está tão alta que não se sabe o que tem embaixo da água. Hoje a gente também fez, a gente deu uma volta por Porto Alegre de barco e a todo momento tem que desviar de carros, de troncos, e aqui a água está muito alta, assim, do que a gente conseguiu ali rodar. Parece que vai acontecer um salvamento aqui agora, inclusive, nessa região de Matias Velho que a gente está sobrevoando, com esse helicóptero da polícia. Enquanto a Bia... A gente lembra que foi a ajuda de vários estados. Nós estamos com uma dificuldade no sinal que é absolutamente compreensível. Vou pedir para voltar as imagens aí, para a gente conseguir dimensionar, e assim que a Bia tiver posição, essas são imagens recuperadas desse voo que a Beatriz Manfredini faz agora, com exclusividade aqui para você que acompanha a Jovem Pan, sobre a região ali de Canoas. A gente consegue entender a extensão do dano, porque uma parte enorme da cidade completamente debaixo d'água. E aí tem uma questão importante que se conecta com o começo da nossa discussão hoje aqui, é o seguinte: todo o aparelho de infraestrutura... A Beatriz está de volta, deixa eu te ouvir acompanhando esse resgate, Bia. Oi, Carlos, a gente sobrevoou com mais dificuldade de sinal. Ainda está incompreensível o áudio da Beatriz Manfredini, a nossa técnica está monitorando, assim que voltar, ela tem prioridade aqui, mas eu falava sobre a questão da infraestrutura. A gente está falando aí sobre as casas possivelmente condenadas, alguém falou esses dias sobre casas de madeira, e é muito típico em algumas regiões do sul do país as construções de madeira. A gente tem... são casas grandes, a gente consegue ver que não são imóveis pequenos, os terrenos são terrenos grandes, e você não vê o pátio das casas, né? O primeiro prédio grande que a gente viu na imagem foi esse. E aí, para esse outro lado, que parece ser um pouco mais alto ali, daí você tem essas edificações e etc. E é muito curioso a gente entender como é que vai ser feito esse processo com o escoamento dessa água, né? Porque fala-se sobre bombas, mas a gente já tem alertas em outras regiões, por exemplo, o Uruguai em alerta com a questão da cheia do rio, porque, claro, essa água vai desaguando, vai descendo para lá. A Argentina também nessa mesma condição. Então, é um efeito cascata aí que vai acontecendo, mas à medida que essa água baixar, um outro mundo vai ser descoberto. Esses imóveis condenados, o que é que eventualmente vai ser salvo. E aí tem gente falando, não, porque você pode fazer a lavagem de um determinado equipamento. Será? São mais de 10 dias de materiais aí, de metal, madeira, tecido, enfim, tudo debaixo d'água. Então, o supermercado, os produtos aí totalmente condenados, e mercados menores de bairro, as vendinhas, né, padaria, todo o comércio que está ali. Então essa imagem, ela dimensiona para a gente, essas imagens que a gente está mostrando, imagens do Dan Lúcio no helicóptero, ele que acompanha, cinegrafista que acompanha a Manfredini nessa cobertura, essas imagens dimensionam para nós a extensão disso tudo. Então, nós temos algumas prefeituras já sinalizando um prejuízo, 9 bilhões. Eu não preciso ser economista como o Alan Gani para eu chutar que isso aí vai superar e muito os 3 dígitos aí nessa história.